A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Felipe e eu sou o ganhador do sorteio que teve aqui no canal do Nicolas, desse livro aqui, chamado Uma Vida com Propósitos. E a pedido dele, eu vim aqui falar sobre a minha perspectiva e a minha experiência sobre o livro. Mas antes, eu quero ler uma palavra aqui, para começarmos, que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Que palavra linda é essa que acabamos de ler. Assim como essa palavra nos disse, fomos predestinados de acordo com o propósito do Criador, do Deus que criou todas as coisas. Ou seja, fomos planejados com os requisitos de um propósito maior. Para provarmos isto, eu quero trazer aqui mais uma mensagem que se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que basicamente vai nos dizer que Deus, antes da nossa formação no ventre, nos planejou e nos escolheu para um propósito. E eu escolhi essas duas palavras porque elas trazem uma grande relação com o livro. O tema central do livro é essa criação com propósito. O que me chamou bastante a atenção nesse livro é a forma como ele estrutura este processo. Primeiramente, o livro vai nos explicar essa criação com propósito e nos mostrar o plano da salvação. Logo após, o livro explica essa submissão por amor a Deus e a vontade de atender a este propósito. E por fim, ele também nos orienta a caminhada com Cristo e como fazemos para descobrir qual o propósito de Deus nas nossas vidas. Outro detalhe que me chama muita atenção nesse livro e que eu gostei bastante é a forma como ele prende a nossa atenção e faz nós refletirmos sobre alguns assuntos. Por exemplo, no começo do livro, eu que peguei o livro apenas para uma análise, eu olhando as primeiras páginas, estava escrito que em média um ser humano tem 28 mil dias de vida. Quando nós fazemos essa conversão, dá em média 80 anos. Só que quando nós pensamos pelo lado de dias, se torna algo mais escasso, um tempo mais curto. E ficamos pensando no que estamos fazendo com a nossa vida. Eu quis abordar esse tema e essa mensagem junto com o livro, porque muitas das vezes somos egoístas. Nos preocupamos primeiramente com as coisas terrenas. Nós pensamos em faculdade, trabalho, carro, ambições terrenas. Não estou dizendo que é errado você ter uma ambição ou você buscar um conhecimento. É até correto. Porém, nós devemos sempre nos atentarmos com a opinião, a mais importante de todas, que é a de Jesus Cristo. Devemos sempre nos importarmos com o que Ele acha, se Ele está no processo ou se não está, se está no nosso projeto ou não. Na maioria das vezes nós não nos preocupamos com isso e acabamos fazendo as coisas por nossa vontade própria. Mas a realidade é que só vamos ser felizes de verdade quando encontrarmos o propósito e realizarmos ele. Porque há aquela análise: quem conhece melhor um experimento do que o Criador? Ele te criou e Ele te deu os requisitos e a capacidade para realizar o propósito que Ele tem para a sua vida. Outra coisa que me chamou a atenção nesse livro é a forma como ele te traz uma experiência compartilhada ao longo de vários dias. O livro é dividido em 40 dias e cada dia é uma mensagem diferente, porém baseada no mesmo tema. Junto com a mensagem do dia, tem um vídeo acompanhado de um QR Code, um versículo para memorização e uma pergunta para que você possa refletir ela ao longo do dia. E eu acho que isso é muito interessante porque, como eu disse, nos leva a pensar bastante sobre esse assunto. Bom, e eu recomendo demais ele. Eu falo por experiência própria, ele me trouxe bastante informação que eu não sabia. Na realidade, ele abriu os meus olhos muito mais para essa parte de sermos eternos, de vivermos em prol do céu. Ele é um livro muito bom, te traz mais empatia, pensamentos de Deus mesmo, sabe? Então eu recomendo demais mesmo. Gostei muito do livro e gostei muito dessa caminhada dos 40 dias. Então que nós venhamos nos atentarmos mais às coisas eternas e aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas.
Amém? Muito obrigado a todos que me ouviram até aqui. Deus abençoe a todos. Tchau. Fala, gente! Passando aqui para agradecer a cada um de vocês que ficaram até o final do vídeo. Né? Deus abençoe. E quero agradecer também ao meu amigo Felipe, que se dispôs e atendeu, né, o convite de gravar essa mensagem. Eu particularmente fiquei muito feliz com esse depoimento. Né? Um rapaz tão novo falando aí sobre coisas tão maravilhosas, né? Sentido e propósito de vida. Ou seja, Deus também levanta jovens para falar sobre os segredos da vida que só é revelado através das Sagradas Escrituras. Gente, Deus abençoe mais uma vez e muito obrigado.